Fininho, o que é um vetor? Olha como é simples. Eu costumo dizer ao meu aluno que um vetor nada mais é do que uma seta. Uma seta. Que a gente pode, é claro, aperfeiçoar essa definição e dizer assim, que um vetor é um segmento de reta orientado. Pronto. Então, por exemplo, se eu chego aqui e faço isso, ó, eu tenho aqui uma seta, eu tenho aqui um vetor. Eu poderia colocar essa seta para cima, eu poderia colocar essa seta na diagonal, mas isso aqui, independente de qual seja a direção e qual seja o sentido, é um vetor. E todo vetor apresenta dois elementos. Quais são os elementos de um vetor? A origem, que é o fundinho do vetor, e a extremidade, que é a pontinha do vetor, tá? Então, independente de qual seja o vetor e para que você venha utilizar, todo vetor tem uma origem e tem uma extremidade. Agora, quando a gente pensa num vetor, a gente tem que lembrar o seguinte, que o vetor ele consegue oferecer as grandezas vetoriais. E aí, se vocês quiserem saber o que é uma grandeza vetorial, relembrar, eu posso relembrar aqui, mas vocês podem também consultar a aula 1, que está na plataforma, onde eu trago em detalhes. As grandezas vetoriais são aquelas que ficam perfeitamente caracterizadas quando você oferece a elas um módulo, uma direção e um sentido. Por exemplo, se eu chego para você e digo assim, vou aplicar uma força nesse objeto. Bom, eu posso aplicar uma força para cima, eu posso aplicar uma força para a direita, eu posso aplicar uma força para baixo. Então, para a gente dar um sentido completo a essa força, a gente tem que oferecer a ela três características, que são as características de um vetor. Módulo, direção e sentido. Todo vetor vai apresentar essas três características. Então, por exemplo, se você disser assim para mim, Fininho, eu quero calcular o vetor força. Você tem que me dizer qual é o valor dele, que é o módulo. Módulo é a mesma coisa que valor, tá? Você tem que me dizer qual é a direção dessa força e qual é o sentido dela. Fininho, lembra aí para mim, qual é a diferença entre direção e sentido? Isso está lá na aula 1, tá? Mas eu vou explicar novamente. Direção não diz para onde a seta aponta. A direção só mostra como é que essa seta está disposta. Ela pode estar disposta na horizontal, ela pode estar disposta na vertical, ela pode estar disposta na diagonal. Isso é o que a gente chama de direção, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal. E aí uma coisa importante, quando a direção é diagonal, é que o mais indicado é que você expresse o ângulo. Por que expresse o ângulo? Porque pensa bem, gente, se você me disser que tem um vetor na diagonal, ele pode estar mais inclinado, ele pode estar menos inclinado. Então, quando você dá o ângulo, você diz assim para mim, Fininho, tem uma força que está a 30 graus. Aí eu já sei qual é a direção exata dela. Então, toda vez que uma questão te pedir a direção do vetor, o mais indicado é que você ofereça o ângulo, tá? Mas se não tiver o ângulo, você também pode dizer, olha, a direção é diagonal, ou a direção é horizontal e vertical, tá? Agora, olha que coisa interessante, ó. Direção não diz para onde a seta aponta. Não diz para onde o vetor está apontando. Quem diz para onde ele está apontando é o sentido. E aí a gente pode dizer que ele aponta para cima, que ele aponta para baixo, que ele aponta para o norte. Você pode utilizar a rosa dos ventos também para dar um sentido ao vetor, tá? Você pode dizer, olha, que está apontando para o leste. Então, para onde o vetor aponta é o sentido. A forma com que esse vetor está disposto é a direção. Horizontal, vertical ou diagonal. E quando eu falar do módulo, eu estou me referindo ao valor do vetor. Tá? Então, todo vetor é um segmento de reta orientado que apresenta uma origem e uma extremidade e assume essas três características. Aí você diz, Fino, você pode colocar um exemplo aí para a gente poder entender melhor? Posso. Eu vou colocar aqui dois exemplos. Ó. Vamos colocar dois exemplos. Imagine você que tem uma pedra que tem uma velocidade representada por este vetor. Ó, a velocidade dessa pedrinha é de 80 km por hora. Bom, a velocidade é uma grandeza vetorial. Olha só, gente. Nesse caso aqui,
eu consigo descobrir qual é o valor, qual é a direção e qual é o sentido da velocidade dessa pedra. Por quê? Porque eu tenho um vetor aqui. Eu tenho as 3 características que me importam. Então, vamos lá? Diz aí para mim, olha, qual é o módulo desse vetor? O módulo é 80, com a sua respectiva unidade. Então, o módulo da velocidade, 80 km por hora. Se eu perguntar a você qual é a direção dessa velocidade, a direção é para cima? Não, a direção não é para cima, não. A direção dela é vertical. Então, direção vertical. E o sentido fino? Aí sim, o sentido é para cima. Ou, se você preferir utilizar a rosa dos ventos, você pode dizer sentido norte. Pronto. Então, veja que com esse vetor, eu consegui identificar qual é o seu valor, qual é a sua direção e qual é o seu sentido. Tá? Então, esse daí é um exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos agora um vetor força que está agindo em algum objeto. Aí o vetor força foi representado assim, ó. E aí, para a gente deixar a coisa bem mais clara, esse vetor, ele está formando um ângulo de 30 graus com o solo, com a horizontal, tá? E o valor desta força é igual a 15 newtons. Pronto. Então, vamos nessa. Se eu perguntar a você nesse caso, ó, quais as características do vetor força? Então, vamos lá. Qual é o módulo dele? Qual é o valor dele? 15 newtons. Então, este é o módulo da força. Se eu pergunto a você qual é a direção dessa força, olha só agora. A direção dessa força é diagonal. Mas repare que, além da direção diagonal, ele deu um ângulo para deixar a direção mais precisa. Porque poderia ser uma diagonal um pouco maior, uma diagonal um pouco menor, mas não, a questão ofereceu um ângulo. Então, o que é que você faz? Qual é a direção? Diagonal, 30 graus. 30 graus com horizontal. Pronto, aí você identificou direitinho a direção. Agora, qual seria, Fino, o sentido? Bom, aí o sentido é o seguinte. Quando você tem um vetor que é diagonal, a melhor maneira de você identificar com precisão esse sentido é você se basear na rosa dos ventos. Então, eu vou apagar essa primeira parte aqui, ó, que a gente já viu. E aí, para definir esse sentido, que não é nem para cima e nem para a direita, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me guiar pela rosa dos ventos. Então, vamos lembrar aqui dos pontos cardeais. Nós temos na rosa dos ventos o norte, o sul, o leste e o oeste. Aí nós temos agora, ó, outros elementos importantes, outros pontos importantes. Ó, entre o norte e o leste é quem? É o nordeste, tá? Que é exatamente para onde o vetor está apontando. Então, o sentido dele, para ficar bem preciso, é nordeste. O sentido é nordeste, tá? Mas vamos aproveitar aqui, né, gente? Ó, leste e sul. O que é que a gente tem aqui? Sudeste, né? A gente tem o sudeste. Quando a gente tem o sul e o oeste, a gente tem o sudoeste. E quando a gente tem o norte e o oeste, a gente tem o noroeste. Pronto. Então aqui está a rosa dos ventos para a gente poder se guiar caso haja uma necessidade. A primeira observação, ainda ligada à definição, diz respeito ao sinal de um vetor. Sinal de um vetor. Ué, Fino, como assim sinal de um vetor? Olha, gente, um vetor ele pode ter o sinal positivo ou ele pode ter o sinal negativo. Pode. Por exemplo, quando a gente estudou lá no iniciozinho, na parte de movimento uniforme, o que é o movimento progressivo, o que é o movimento retrógrado, a gente viu que é velocidade positiva, a gente viu velocidade negativa. Então, assim, um vetor que está representando uma grandeza física vetorial também tem um sinal. O sinal da velocidade é o sinal do vetor. Aí você diz assim para mim, tá, Fino, mas o que isso representa? Olha como é fácil. Imagina que eu tenho aqui um vetor A. Um vetor qualquer, que tem o sentido para cima e a direção vertical. Se eu perguntar a você assim,
Quem é o vetor menos A? Veja, o que foi que eu fiz? Eu troquei o sinal dele. Se eu troco o sinal do vetor, gente, eu só vou trocar o seu sentido. Então, assim, se o vetor A é um vetor vertical apontado para cima, quem é o vetor menos A? É o mesmo vetor, com o mesmo tamanho, com o mesmo módulo, com a mesma direção, só muda o sentido. Então, o vetor menos A é o vetor que está agora orientado para baixo. Pronto. Então, não tem dificuldade nisso aí, não. Ô, Fininho, e se porventura tivesse assim, um vetor V para a esquerda? Quem seria o vetor menos V? Seria o vetor para a direita. Seria o vetor para a direita. Então, toda vez que vocês trocarem o sinal de um vetor, falarem em sinal de vetor, sinal significa o quê? Sentido. Sentido. Então, mudou o sinal, você muda o sentido. Só isso. OBS 2. Essa também é importante, ó. Dá uma olhadinha aqui para esse exemplo. Eu deixei ele de propósito. Nós temos aqui um vetor força. Tá? Nós temos um vetor força. Vocês perceberam que existe uma diferença entre a representação de um vetor com a letra e a setinha em cima e a letra sem a seta em cima? Repare, eu fiz o desenho do vetor, eu botei uma letra que representa a força, daí eu chamei de F, mas botei essa setinha em cima da letra aqui. Mas observe que quando eu representei o valor, eu botei a letra sem a setinha em cima. Ah, Fina, porque você esqueceu, vai. Não, não esqueci não. É porque é assim mesmo. Então, cuidado. Existe uma diferença entre o vetor representado com a letra e a setinha em cima e a letra sem a setinha em cima. Existe uma diferença. Qual é a diferença, Fina? Olha como é fácil. Quando você quer representar um vetor e você coloca a letra e a setinha em cima, é porque você está representando o desenho. Toda vez que você fizer o desenho de um vetor, fiz o desenho, ó, desenhei a seta, eu tenho que botar a letra e a seta em cima. Então, a letrinha com essa seta em cima é uma representação, é um símbolo que caracteriza o desenho do vetor. Só isso. Agora, quando eu representar o vetor com a letra sem a seta em cima, sem a seta, eu estou falando de quê, Fino? Eu estou falando do módulo dele. Eu estou falando do valor desse vetor. Então, por exemplo, se eu disser assim para você, ó, não precisa copiar isso não, tá? Imagina aí que nós temos aqui um vetor aceleração. Aí eu represento ele assim, ó. A aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui está certo ou está errado? Isso está errado. Eu não posso representar assim. Porque se eu estou representando o valor, eu não posso representar a letra com a seta em cima. Eu teria que representar como, Fino? A letra sem a seta em cima. Pronto. Da mesma forma que eu posso também fazer isso, ó. Esse mesmo vetor aceleração, se eu quiser representar o desenho dele, aí eu chego aqui e imagino que a aceleração do objeto esteja aqui para a direita, ó. Eu não posso representar esse vetor assim. Não posso. Não posso. Se eu fiz o desenho, eu tenho que botar a letra com a seta em cima. Pronto, agora sim, representei o vetor corretamente. Então, muito cuidado. Parece uma bobagem, né, gente? Mas isso tem uma diferença grande, sobretudo nos próximos assuntos. Tá bom? Olha, uma coisa que vocês podem ver nas provas, dos vestibulares, é o seguinte. Essa representação aqui também, ó. Ó. Essa representação aqui, que apesar de ter a letra com a setinha em cima, mas tem um módulo aqui, essas duas barrinhas, e isso é a mesma coisa que isso. Então, pode ser assim. Qual é o mais comum, Fino? É representar assim ou representar assim? É representar assim. É o mais comum. Mas você pode encontrar alguma coisa assim numa questão. E se encontrar assim, deve lembrar que isso é a mesma coisa que isso. Ou seja, isso aqui está falando do módulo. Está falando do módulo. Tá certo? Bom, o que é adição? Adição é uma soma. Adição é uma junção. Adição é uma união. Então, Fino, para que serve a adição vetorial? Eu costumo dizer assim, tem determinadas situações, e são muitas, que você não pode trabalhar com um vetor só. Por exemplo, imagine que você vai percorrer um trajeto para chegar até a sua casa. Aí você está, por exemplo, nesse ponto A,
e precisa chegar na sua casa, que é o ponto B. E esse é o caminho que você vai seguir. Ué, para você seguir esse caminho, se eu perguntar a você, me mostre qual foi o seu trajeto através dos vetores, o que, que você vai fazer? Você não pode colocar um vetor só, porque o vetor não faz curva, é um segmento de reta. Então o que, que você vai fazer? Você tem que representar com, no mínimo, 2 vetores. Um para cima e outro para a direita. Então você precisou de mais de um. Então você somou, você juntou, para me mostrar o seu percurso. Então, quando a gente quer somar vetores, existem 2 maneiras para a gente fazer isso. 2. Você pode até escolher qual é que você vai querer, porque o resultado final é o mesmo. Então vamos lá, vamos começar pela mais simples, a chamada regra do polígono. Regra do polígono. Fininho, me explica aí, vai. Como é que a gente faz para unir 2 ou mais vetores pela regra do polígono? Bom, é muito simples, ó. O primeiro passo é você ligar a extremidade de um vetor, com a origem do outro. Pronto. Então você pega os vetores, pega um, liga a extremidade de um com a origem do outro. Eu vou mostrar através dos exemplos, tá? Só que depois que você fizer isso, você precisa de um resultado. Você precisa de um resultado, que é uma adição. Não importa se é uma adição de vetores. Toda operação matemática, ela exige um resultado. Então, se a gente está adicionando vetores, o nosso resultado será um vetor. Então, esse resultado, também conhecido como vetor resultante, ou vetor soma, esse vetor resultante, como é que eu vou encontrar ele? Como é que eu faço para encontrar ele? É simples. Você vai ligar, ó, liga a origem do primeiro, com a extremidade do último. Eu vou mostrar para vocês como isso é fácil através dos exemplos, tá? Através dos exemplos. Olha só. Imagine você que a gente tem essa situação aqui. Ó, nós temos aqui 2 vetores. Um vetor A, e aqui eu tenho um determinado vetor B. Aí eu chego para você e digo assim, diga para mim quem é o vetor soma ou vetor resultante de A mais B. Bom, aí o que você vai fazer? Bom, pela regra do polígono, você vai pegar a extremidade de um e vai unir com a origem do outro, sem alterar a estrutura dos vetores, tá? Então, eu vou pegar o vetor A, ó, vou trazer ele aqui para baixo, vou fazer até com piloto de outra cor, ó. Trago o vetor A para cá para baixo, pronto. Vou ligar a extremidade de A com a origem de B, tá vendo? Então, eu pego o vetor B, trago ele para cá para baixo, também sem modificar suas características, ó. Pronto, eu já uni. Eu liguei a extremidade de um com a origem do outro. Pronto, agora depois que você fez isso, você vai para o segundo passo. Como é que eu descubro o resultado dessa soma? Bom, aí eu vou pegar um vetor, vai ser o vetor que liga a origem no primeiro e tem a extremidade no último. Então, ó, ele liga a origem no primeiro e a extremidade no último, tá vendo? Olha como fica o vetor resultante, com a origem no primeiro e com a extremidade no último. É assim que fica. Então, este é o vetor soma ou vetor resultante da operação desses 2 vetores. Olha, eu tenho uma pergunta que fazer, essa pergunta é boa. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, perceba, é uma soma de valores ou é uma soma de desenhos? Isso aqui é uma soma de desenhos. Por que é uma soma de desenhos, Fino? Olha como eu estou representando, ó, a letra com a seta em cima. A letra com a seta em cima, a letra... Então eu estou somando os desenhos. Não estou falando de valor aqui. Não estou falando de valor. Eu estou falando de uma soma de desenhos. O que nós vimos na observação agora há pouco. Então, como é que eu somo os desenhos? Pela regra do polígono, eu vou unir a extremidade de um com a origem do outro. Tá? Só isso. Olha, o nome dessa regra é polígono porque o polígono é uma figura fechada. Quando você liga A com B, fica uma figura aberta, aí você fecha ela. Você fecha ela para formar o polígono.
Por isso que o nome da regra é a regra do polígono. Viram como é simples? Deixa eu colocar outros exemplos aqui, tá? Aí, nesse exemplo agora, eu quero que você me diga quem é o vetor soma A mais B mais C. Pronto. Ah, Fino, você agora está com 3 vetores, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É só você fazer como eu disse. Então, eu vou pegar o vetor A, sem alterar a sua estrutura. Do jeito que está aqui, eu trago ele para cá, ó, mantendo as suas características. Vou unir a extremidade de A com a origem de B. Estou somando A com B, tá vendo? Ó. Pronto. E vou unir a extremidade de B com a origem de C. Pronto. Vai ficar um negócio mais ou menos assim, tá? Então, veja, extremidade com origem, beleza. E agora, Fino? Agora, eu vou encontrar o meu vetor resultante. Como é que eu faço? Eu pego a origem do primeiro e ligo com a extremidade do último. Pronto. Então, esse daqui é o meu vetor resultante. Aí o meu vetor resultante. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um. Tá? Fazer mais um aqui. Só para eu ter a certeza que vocês aprenderam. Ó, vou apagar isso aqui. Vamos fazer mais um. Esse é legal, ó. Olha esse. Imagina que eu quero isso aqui agora, ó. 2B menos C. Ué, filho, deixa disso, vai. Você não está falando de adição? Por que você botou uma subtração ali? Meus amigos, toda subtração é uma adição. Ah, vai, para com isso. Que maluquice é essa, Fino? Como é que uma subtração é uma adição? Eu vou mostrar para vocês. Olha como é fácil, ó. Se S é igual a 2B menos C, vê se eu estou certo. Eu posso representar isso como sendo S é igual a 2B mais menos C. Não é a mesma coisa? É, porque mais com menos é menos. Então, neste caso, uma subtração pode ser representada por uma soma, meus amigos? Pode. Ah, Fino, mas espera aí. Por que você representou assim? Por quê? Eu representei assim porque vai ficar mais fácil. Quer ver? Olha só. 2B. O que é 2B? 2B é B mais B. Então, eu vou pegar o vetor B. Vamos lá, traz ele para cá, ó. Trouxe o vetor B para cá. Vou botar aqui mais embaixo, ó. Então, ó, pega o vetor B, traz ele para cá, ó. Tá aqui o vetor B. Aí, como 2B é B mais B, eu boto mais um B aqui, ó. Ligando extremidade com origem, ó. Tá vendo? Pronto. Beleza. Então, isso aqui é 2B. Extremidade com origem. A extremidade de B com a origem de B também. Pronto. Agora, eu vou somar com menos C. Ué, filho, mas quem é menos C? Ele não deu menos C. Sim, gente, mas nós sabemos que se o vetor C está para baixo, o menos C vai estar para onde? Para cima. Então, eu vou unir a extremidade de B, ó, com a origem de menos C. Vamos botar o menos C aqui? Se o C está para baixo, eu vou colocar aqui já o vetor menos C. Ó. Olha ele aqui. Pronto. Então, eu trago ele para cá, ó, o menos C, e ligo a extremidade com a origem. Pronto. Aí. Pronto. E fechamos aí. Agora, cadê o vetor resultante, Finório? O vetor resultante é o vetor que liga a origem do primeiro com a extremidade do último. Olha ele aqui, o vetor resultante. Tá? Então, trabalhamos bem aí a regra do polígono, tá? Então, veja que é uma regra simples, não tem dificuldade. Tá? Regra do paralelogramo. Finório, explica aí pra gente como é essa regra. Bom, você vai perceber logo que tem a diferença do polígono. Vai perceber logo. Porque na regra do paralelogramo, meus amigos, a gente precisa unir a origem de um vetor com a origem do outro. Então, pela regra do paralelogramo, já não é mais extremidade com origem. Já é origem com origem. Tá? Tá bom, Fininho, beleza. Mas e depois que a gente unir a origem com a origem, o que é que a gente faz? Bom, aí você vai fazer o seguinte, ó. O nome dessa regra é regra do paralelogramo. Por quê? Porque um paralelogramo, gente, é uma figura de 4 lados.
Um paralelogramo tem que ser uma figura de 4 lados. Agora, não é qualquer figura de 4 lados que é um paralelogramo, não. Tem que ser uma figura de 4 lados, mas que tenha 2 pares de lados paralelos. Por isso que o nome é paralelogramo. Veja, nós temos aqui um retângulo. Um retângulo é um paralelogramo. Porque o retângulo é uma figura que tem 4 lados e tem 2 pares de lados paralelos. Ó. Esse lado é paralelo a esse, tá vendo? E esse lado é paralelo a esse. Então eu tenho 2 pares que são paralelos. É um paralelogramo. Agora você quer ver uma coisa? Ó? Um trapézio. Um trapézio. É uma figura de 4 lados. Mas não é um paralelogramo, não. Não é. Porque o trapézio, ele só tem 2 lados paralelos, mas não tem um outro par. Precisa ter 2 pares. Esse lado aqui, ó, não é paralelo a esse. Então o trapézio não é um paralelogramo, não. Não é. Agora, se você me disser assim, Fininho, e um losango? Um losango, gente, é aquele balãozinho, né? É uma figura que parece um balão. Um losango é um paralelogramo. É um paralelogramo. Porque se você observar, é uma figura de 4 lados e tem 2 pares de lados paralelos. Ó. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então é um paralelogramo. Então é o seguinte, na regra do paralelogramo, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que primeiro unir origem com origem e depois, ó, formar um paralelogramo e traçar a diagonal. Então, ó, o vetor resultante é a diagonal do paralelogramo. É a diagonal do paralelogramo. Eu vou ensinar isso para vocês direitinho no exemplo, tá? Fica tranquilo. Olha só. Vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer a regra do paralelogramo. Imagina esses 2 vetores aqui, ó, os mesmos que eu coloquei quando eu expliquei a regra do polígono. O vetor A e o vetor B. Aí eu quero que você me diga qual é o resultado se a gente somar o desenho de A com o desenho de B. É isso que eu quero. Bom, se você for fazer pela regra do paralelogramo, o que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar o vetor A, sem modificar a sua estrutura, tá, gente? A gente soma vetores, a gente não mexe na estrutura dos vetores, não. Aí a gente vai pegar a origem de A e ligar com a origem de B. Então traz o B para cá, ó, e liga a origem com a origem. Pronto. Beleza, já fiz a primeira etapa. Agora, e a segunda etapa? A segunda etapa é o seguinte, eu vou ter que formar um paralelogramo. Ué, Fino, mas você só tem 2 vetores. Para formar um paralelogramo, você não disse que tinha que ser uma figura de 4 lados? Eu sei. Mas eu não preciso ter os vetores para formar a figura, não. Eu posso formar a figura. Agora, para eu formar a figura, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar outros 2 lados, para fechar os 4. E esses outros 2 lados precisam ser paralelos aos 2 que estão aqui, para ser o paralelogramo. Então, o que eu faço? Eu traço uma paralela. Isso aqui não quer dizer que seja um novo vetor, não, viu, gente? É só uma paralela a um dos vetores, no caso aqui o vetor B, e eu traço uma paralela ao vetor A. Ó. Pronto. Só para formar o paralelogramo. Pronto. Então, no momento em que eu traço a paralela 1 e a paralela outro, eu formei o paralelogramo. E cadê o vetor resultante? É a diagonal do paralelogramo. Então, a diagonal, ó, é essa aqui. Está aqui o vetor resultante. Tá? Então, assim, é uma regra mais trabalhosa. É, mas ela é necessária. E outra, gente, olha, a regra do paralelogramo, ela tem uma desvantagem. Porque você só pode fazer de 2 em 2. Por exemplo, se fossem 3 vetores aqui, A, B e C, você somar de uma vez pelo paralelogramo, não dá. Você tem que fazer A mais B, aí o resultado você soma com C, faz de novo. É muito trabalho. Mas não deixa de ser uma regra e a gente precisa ensinar. Agora que nós já aprendemos a somar os desenhos, nós vamos descobrir como é que a gente encontra o valor do vetor resultante. Presta atenção. Existem 4 casos. 4. Vamos começar pelo mais simples. O primeiro caso, quando os vetores têm os mesmos sentidos. Mesmos sentidos.
E eu vou te explicar isso de duas maneiras, tá? Pensa assim, imagina que tem uma caixa aqui na minha frente, aí eu empurro ela com 10 newtons para frente. Aí vem uma pessoa e me auxilia, aplicando 30. Ou seja, ó, eu estou aplicando 10 e vem uma pessoa, ó, e aplica 30. Então eu tenho duas forças que estão no mesmo sentido. Sejam sinceros. Se eu estou aplicando 10 e uma pessoa vem e aplica 30 me auxiliando, é como se eu tivesse uma única força que valesse quanto? 40. É a mesma coisa. Ou seja, quando os vetores têm os mesmos sentidos, para você encontrar o módulo do vetor resultante, é só somar. Somar mesmo. Não tem mistério, tá? Agora, Fininho, quando os vetores têm os mesmos sentidos, imagina aqui que os meus dois braços são dois vetores e as minhas mãos são as extremidades desses vetores. Ó, se eu faço isso, os vetores têm sentidos opostos. O ângulo é de 180 graus. Se eu faço isso, os vetores formam 90 graus. Mas se eu faço isso, o ângulo é 0 grau. Então, quando os vetores têm os mesmos sentidos, o ângulo entre eles é de 0 grau. Então, vamos botar aqui, mas na frente vocês vão entender o porquê. É 0 grau. Tá? Então, olha só. Sempre que os vetores tiverem os mesmos sentidos, eu posso até colocar aqui um exemplo, ó, que é sempre bom, né? Imagina que nós temos aqui dois vetores A e B, um que tem 3 centímetros e o outro que tem 2 centímetros, tá? E os dois vetores estão com os mesmos sentidos. Então, vamos lá. Imagina aí que eu tenho aqui o vetor A, ó, e aqui eu tenho o vetor B. Pronto. Um com 3 e o outro com 2. Aí eu quero saber qual é o valor do vetor resultante da soma dos dois. Bom, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu posso fazer a soma dos desenhos. A soma dos desenhos. Olha como eu estou representando. Desenho. Aí eu posso aplicar a regra do polígono, por exemplo. Então, eu vou pegar o vetor A, ó. E aí, junto com o vetor B, ligando pela regra do polígono, que é a que eu escolhi, a extremidade de um com a origem do outro. Ué, Fino, mas cadê o vetor resultante? Bom, você aprendeu comigo, na regra do polígono, que o vetor resultante, ele tem a origem no primeiro e a extremidade no último. Vai passar por cima, Fino? Não tem problema não. Mas se vocês também quiserem, vocês podem fazer assim para não passar por cima. Para ficar o desenho bonitinho, ó, vocês podem fazer assim, ó. Olha como é que vocês podem fazer. Traz para cá para baixo. Como se você estivesse botando em cima. Ó, origem no primeiro e extremidade no último. Pode ser assim também, tá? Agora diz aí para mim, vai. Olha como fica fácil a gente visualizar também. Se o vetor A mede 3 centímetros e o vetor B mede 2, tudo isso vai medir quanto? 5. Então, olha só. Quando eu quiser calcular o valor do vetor resultante, quando eles têm os mesmos sentidos, eu vou somar. Eu vou somar. Veja que aqui se iguala a soma dos desenhos com a soma dos valores. Aqui, no caso, não vai ter diferença. Imagina agora que eu estou aplicando 30 newtons para frente e aí vem uma pessoa no sentido contrário e aplica 10. Bom, se eu estou aplicando, gente, 30 newtons para frente, ó, para a direita, vamos botar assim, e uma pessoa aplica 10 para a esquerda, essa caixa vai se movimentar para a direita, porque a força que eu estou aplicando está sendo maior. Mas isso tudo aqui é como se eu tivesse uma única força para a direita, porque a para a direita é maior, que valesse 20 newtons. É a mesma coisa. Ou seja, o vetor resultante, quando a gente tem dois vetores em sentidos contrários, para você descobrir o valor dele é só você subtrair o maior do menor. Pronto. Não tem mistério. Então, sentidos opostos. O que é que eu faço, Fino? Eu não preciso nem desenhar, né? Eu vou subtrair. Eu vou subtrair. Tá? Não precisa nem desenhar. Agora, quando eu for subtrair, eu vou subtrair o vetor que tem maior módulo com o vetor que tem menor módulo. Tá? É sempre o maior menos o menor.
Então, por exemplo, se fosse 50 e 30, então seria 50 menos 30. Se for 100 e 70, 100 menos 70. Bem fácil a gente visualizar isso, né? Não precisa perder muito tempo. Agora, o terceiro caso já é diferente. O terceiro caso é quando os vetores são perpendiculares. Esse é um caso muito comum, hein? Vetores perpendiculares. Ô, Fino, o que são vetores perpendiculares? Vetores perpendiculares são vetores que formam entre si 90 graus. Então, vetores perpendiculares. Então, o ângulo agora já é 90. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês também pelo desenho, tá? Imagina aqui que eu tenho um vetor A, ó. Aí eu tenho aqui um vetor B, de forma que A está na vertical e B está na horizontal, ou seja, eles estão formando 90 graus. Vejam bem, se a gente for fazer a soma dos desenhos, vai ficar bem fácil a gente visualizar, ó. Somando os desenhos, vamos aplicar a regra do polígono, que é mais fácil? Então a gente pega o vetor A, ó, une a extremidade de A com a origem de B, ó, unir. Pronto, estou fazendo a soma dos desenhos. E cadê o vetor resultante, Fino? Olha ele aqui, ó. Origem no primeiro e extremidade no último. Esse é o vetor resultante. Bom, gente, dá para perceber o seguinte, né? Que quando os vetores são perpendiculares, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o vetor resultante. Então vamos lá. Quando os vetores são perpendiculares, eu vou somar, vou subtrair ou vou aplicar o teorema de Pitágoras, que a gente viu lá na aula 0, está na plataforma. Vamos lá. Eu aplico Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Então, você já viu comigo o primeiro caso, quando os vetores têm os mesmos sentidos, aí a gente soma para encontrar o módulo do resultante. Quando os vetores têm sentidos opostos, a gente subtrai para encontrar o módulo do resultante. Quando os vetores são perpendiculares, a gente aplica o teorema de Pitágoras para encontrar o módulo do resultante. Mas você disse que são 4 casos, Fino. Agora a gente vai para o quarto caso. O quarto caso é o caso geral. Por que caso geral? Porque esse caso vale para qualquer ângulo. Qualquer ângulo θ. Que eu vou chamar de θ, pode ser alfa, pode ser qualquer ângulo, 30 graus, 45 graus, não importa. Inclusive, você pode usar esse caso geral para os outros 3 casos que nós acabamos de ver. Para o ângulo de 0, para o ângulo de 180 e para o ângulo de 90. Aí você poderia chegar para mim e dizer assim, ué, Fino, então por que você não explicou só o caso geral? Porque esse caso geral é uma expressão muito grande. Então, nos 3 casos que nós vimos, a gente pode resolver de uma maneira mais simples. Mas ele você pode usar para qualquer circunstância. Tá? Agora, eu aconselho você a só usar o caso geral se não for um dos 3 casos que a gente viu. Se não for o mesmo sentido, se não for sentidos opostos, se não for perpendiculares. Ou seja, se não for 0 grau, se não for 180 e nem for 90. Aí você usa. Tá? Porque o caso geral, ele trabalha em cima de uma lei, que é a lei dos cossenos. Presta atenção, ó. Imagina aí que você tem 2 vetores aqui, A e B. Tá? 2 vetores A e B. Esses 2 vetores A e B, eu já vou colocar assim desse jeito, ó. Eles formam um determinado ângulo aqui, que dá para observar pelo desenho que esse ângulo não é 90, não é 0, não estão no mesmo sentido, não estão em sentidos opostos. É um caso diferente dos 3 que a gente viu. E aí, Fino? Bom, do jeito que está aqui, origem com origem, se a gente quiser fazer o desenho do vetor resultante, da soma desses 2, tá? Da soma dos desenhos, a gente pode usar aqui a regra do paralelogramo, já que eles estão ligados à origem com a origem. Então, o que a gente faz? A gente traça as paralelas, paralela B, paralela A, e aí esse é o nosso vetor resultante. Beleza. Agora, como é que eu acho ele? Se eu tiver o valor de A, tiver o valor de B e quiser o valor de S, aí eu não posso nem somar, nem subtrair e nem aplicar Pitágoras. Aí aqui a gente usa a lei dos cossenos. Essa lei dos cossenos
é uma lei que começa como se fosse o teorema de Pitágoras. S ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí entra agora um terceiro fator, mais 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Gente, essa é a lei dos cossenos, que a gente aprende, inclusive, na matemática, não é na física. A gente aprende ela na matemática. Agora, eu vou te dar um alento. A maior parte das questões de vetores que vocês forem estudar não trabalham muito com a lei dos cossenos, não. Tá? Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, e isso é muito importante. Esse ângulo θ aqui, perceba que é um ângulo θ quando os vetores estão origem com origem. Porque eu já vi, em questões de vestibulares, situações assim, ó. Tá aqui o vetor x, b, y, não importa. Eu vou representar por A e B, ó. E ele dá aqui o ângulo θ. Olha só, gente, olha só. Aí tem uma mudança. Porque a lei dos cossenos é desse jeito, origem com origem. Então, o que você vai ter que fazer? Para deixar nos mesmos moldes, origem com origem, onde tem o ângulo θ, você vai ter que pegar um desses vetores, ou A ou B, e inverter o sentido deles. Só que quando você inverte o sentido de um dos vetores, você tem que trocar o sinal dele. Se você trocar um sinal de um só, isso aqui vai ficar negativo. Então, cuidado. Para um caso como esse, em que o ângulo dado na questão é o ângulo entre a extremidade e a origem, e não origem com origem, o que você faz? Você usa a lei dos cossenos, só que em vez de usar o mais, aqui você usa o menos. Pronto. Aí pode. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com isso. Então, se a questão der o ângulo θ, o ângulo formado entre extremidade e origem, você usa de baixo, tá? Porque a original é origem com origem. E isso é muito comum em algumas questões que falam sobre a lei dos cossenos, tá? Mas olha só como é que eu vou te explicar essa parte do assunto. Imagine você que nós temos um avião. Isso é um exemplo, tá? Olha como é que nós vamos começar. Nós temos um avião que está decolando com uma certa velocidade e que está formando com a pista. Esse avião, ó, está formando com a pista um ângulo de 60 graus. 60 graus. Olha só, olha só. Aí, esse vetor está representando um avião, ele está decolando. E aqui na pista, tem a sombra do avião. A sombra do avião, que é esse vetor que vocês estão vendo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o avião decolar, a sombra vai acompanhar o avião, concorda? Vai acompanhar o avião. Vamos imaginar que esse avião decolou com uma velocidade de 600 km por hora. Aí eu pergunto a você, qual é a velocidade da sombra do avião? Será que podemos dizer que a velocidade da sombra do avião é a própria velocidade do avião? Será que a gente pode dizer isso? Muita gente poderia marcar que sim. Porque eu quero dizer assim, poxa, a sombra acompanha o avião. Então ela tem que ter a mesma velocidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar essa figura e vamos trazer ela para cá. Ó, aqui está a velocidade do avião. Aqui está a velocidade da sombra. A velocidade da sombra está aqui no eixo horizontal. No eixo horizontal, né? Então eu vou chamar a velocidade da sombra de Vx. Por que x? Porque na matemática o eixo horizontal é o eixo x. Olha só, gente. E aqui, ó, nós temos a velocidade do avião, que é 600 km por hora. Tá? Prontinho. Esse ângulo aqui, ó, a gente tem que é 60 graus. E eu quero descobrir qual é a velocidade dessa sombra. Eu vou fechar aqui um triângulo, ó, tá? Com uma linhazinha pontilhada, só para ficar mais fácil. Veja, se você tem esse ângulo e você tem neste triângulo retângulo a hipotenusa, você tem como achar o cateto adjacente. Qual é a função matemática que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? Aí você vai lá no Física do Zero,
aula zero. Aula zero. E aí você diz, bom, relacionar cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então você usa, ó, porque o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Pronto. Qual é o ângulo fino? O ângulo é 60? Então, cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é a velocidade da sombra, sobre a hipotenusa, que é 600. Olha só. Quem é o cosseno de 60? Aí, se a gente for para aquela tabelinha de seno e cosseno, que também está lá na aula zero, cosseno de 60 é 1/2, gente. Então, 1/2 vai ser a velocidade da sombra sobre 600. Olha só. Fazendo aqui a simplificação, 600 dividido por 2 vai ficar 300. E aqui vai ficar 1. Portanto, multiplicação cruzada, a velocidade da sombra será 300 km por hora. Gente, isso que eu mostrei para vocês nada mais é do que uma coisa interessante. Por quê? Porque o avião está a 600, mas a sombra está a 300. Então, nem sempre a velocidade da sombra é igual à velocidade do objeto. Nem sempre. Isso é muito importante. Fino, dentro desse exemplo que você passou, o que tem a ver com esse tópico? Componentes de um vetor. Tudo a ver. Porque você pegou um vetor e descobriu uma parcela dele, uma componente dele na horizontal, a componente x. E se eu quiser, Fino, descobrir qual é a componente dele na vertical? Na vertical seria a componente y. Então, você tem um vetor diagonal e todo vetor diagonal admitirá duas componentes, uma na horizontal e uma na vertical. Agora, como é que isso aqui, Fino, é colocado? Como é que isso aqui é colocado nas questões? Eu vou mostrar agora como é. Nós temos aqui um determinado vetor, V. Nós vamos pegar o eixo, o sistema cartesiano. Ó, nós temos um vetor V. E aqui nós temos o sistema cartesiano y e x. E o vetor V, ele tem duas parcelas. É como se a gente estivesse pegando o vetor e quebrando ele em duas partes. Ó. Uma parte na horizontal, que a gente vai chamar de parte x do vetor, e outra parte na vertical, que a gente vai chamar de parte y do vetor. Olha só, gente. Vejam que x e y, pela regra do polígono, formam o V. Então, as componentes do vetor é fazer o processo inverso da adição. Porque na adição a gente tinha os vetores e achava o resultante. Agora não. É como se a gente tivesse pego o resultante e destrinchado para achar os seus componentes. Só isso. Aí nós temos um triângulo retângulo. Temos aqui um determinado ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ. Bom, podemos relacionar um vetor e as suas componentes de duas maneiras. Sem o ângulo e com o ângulo. Sem o ângulo, eu vou aplicar Pitágoras e vou dizer que v ao quadrado é v de x ao quadrado mais v de y ao quadrado. Ou seja, se eu quero as duas componentes do vetor e a hipotenusa, é uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade de achar as componentes de um vetor, que foi o que nós fizemos, né? Mostrei na prática como é que a gente calcula a componente de um vetor, a sombra do avião, utilizando o ângulo. Como? Através das funções seno e cosseno. Quem é o seno? É o cateto oposto, que no caso aqui é o v de y, sobre a hipotenusa, que é o v. É a velocidade, é o vetor. Então, aqui a gente pode fazer uma multiplicação cruzada e dizer que a componente y do vetor é o vetor seno de θ. Pronto. Mas eu não quero que você fique gravando isso não, porque isso a gente fez agora há pouco. Se você quiser, Fino, achar a componente x, o que é que você faz? A componente x é o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, eu uso cosseno. Cosseno é o cateto adjacente, que nesse caso é v de x, sobre hipotenusa v. Pronto. Tá? E aí o que acontece? Fazendo a multiplicação cruzada, o v de x vai ser igual a v cosseno de θ. Pronto.
Então, o que nós fizemos aqui foi encontrar as componentes de um vetor. Agora, para eu descobrir as componentes de um vetor, ele tem que ser vetor diagonal. Porque se ele for um vetor vertical, ele não tem componentes, não. É só vertical. Se ele for horizontal, ele não tem componentes, é só horizontal. Mas se ele for diagonal, aí eu posso destrinchar ele através das suas componentes. E vocês vão ver como isso é importante no estudo da mecânica.